Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a Pérola Santos e hoje eu vou falar de um assunto que é muito importante para mim, que é muito caro, que eu uso muito nas minhas aulas, que são, melhor dizendo, os provérbios africanos. E aí vocês vão me perguntar, Pérola, mas o que são os provérbios africanos? Provérbios africanos, eles são frases curtas, tá? Não são frases muito longas, são frases curtas transmitidas de geração em geração, que transmitem conhecimento de geração em geração. E elas carregam muita sabedoria, muito conhecimento, são criadas por pessoas que já passaram por muitas experiências, pessoas mais velhas, né? Que detêm a sabedoria de ter vivido uma vida e refletido sobre essa vida. E o que acontece? Eles funcionam como ensinamentos de vida. São frases que ensinam, frases que nos convidam a refletir sobre a nossa vida, sobre a humanidade, sobre as relações com as outras pessoas, sobre como nós podemos viver de uma forma melhor, menos egoísta e com mais inteligência. Essas frases, gente, elas transmitem muitos valores muito positivos, né? Que vão nos ajudar a viver em sociedade, a enxergar o mundo de outra forma. E a gente precisa entender que na tradição africana, né, claro, eu tô falando de um grande continente, mas a questão da oralidade, ela é muito importante. Então, muitos conhecimentos são passados através da oralidade. Esses provérbios africanos, eles são passados, né, de forma muito poética, muito bonita, mas são passados, né, pelos mais velhos para os mais jovens, para eles refletirem sobre o que é, né, o que é a vida e como é que a gente pode estar vivendo de uma forma melhor. Sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês, eu vou partilhar com vocês alguns provérbios e eu vou deixar também ali na descrição do vídeo, eu vou deixar essas 5 folhas que tem provérbios africanos que vocês podem trabalhar em sala de aula, tá? No final desse vídeo eu vou estar dando algumas sugestões de como é que vocês podem estar trabalhando com essa temática em sala de aula. Eu espero que vocês gostem, espero que seja importante. Então, o primeiro provérbio que eu vou trazer para vocês, ele é assim, ele é um provérbio guineense e ele fala o seguinte, ele fala que conhecimento sem sabedoria é como água na areia. O que significa isso? Bom, não adianta só tu ter conhecimento se tu não utilizar todo esse conhecimento de forma sábia, de forma inteligente. É como a gente jogar água na areia. A gente joga água na areia, a gente acaba perdendo aquela água. E é isso que acontece, né? Não adianta só tu acumular informações sem aplicá-las, mas aplicá-las de forma justa, de forma sábia, né? Então vai acabar se perdendo. Então esse provérbio ele fala que não adianta só tu ter conhecimento. Tu precisa utilizá-lo de forma sábia, né? Não adianta, tem várias pessoas, né? Eu vejo às vezes pessoas que falam assim, eu já li 30 livros esse ano. Tá, mas o que tu faz com todo esse conhecimento adquirido? É só para te poder, né, falar nas rodas de amigos que tu lê muito? Mas o que tu faz com esse conhecimento? O que essa leitura tá modificando na tua vida e na vida das outras pessoas que estão próximas a ti? Então, esse provérbio africano, ele te convida a pensar, né, nesse conhecimento que às vezes acaba sendo aquele conhecimento vazio, né, e que não tem sentido. Se tu não puder partilhar com outras pessoas esse conhecimento, pouco vai ajudar, né, pouco vai te ajudar e pouco vai ajudar as pessoas que convivem contigo. Então esse é um provérbio muito interessante que dá pra gente estar trabalhando em sala de aula. Outro provérbio que eu trago, ele traz a seguinte mensagem: no momento de crise, os sábios constroem pontes e os tolos constroem represas. Esse é um provérbio nigeriano. Não preciso explicar muito, mas vou explicar. Que momentos de tempos difíceis todo mundo passa, né? Por momentos de tempos difíceis. Mas as pessoas sábias, as pessoas, né, que procuram agir de forma sensata, o que elas fazem? Elas buscam o diálogo para resolver situações de conflito. Elas buscam conversar com as outras pessoas, escutar as outras pessoas. E já as pessoas que não possuem essa habilidade de sensatez, de equilíbrio,
né, de tranquilidade, de procurar, de administrar bem o momento de crise, o que que elas vão fazer? Elas vão se fechar, elas vão se bloquear, elas não vão querer conversar com as outras pessoas. Elas vão querer resolver sozinhas, às vezes uma situação que prejudica não só a ela, mas outras pessoas, mas ela não vai querer buscar o diálogo, ela vai querer resolver da maneira dela, respeitando só o ponto de vista que ela possui. E esse provérbio ele é muito interessante para a gente conversar, para a gente pensar e para colocar na nossa vida, né? Então, quando tem esse provérbio que fala no momento de crise, os sábios constroem pontes, significa que eu vou me ligar a outras pessoas, eu vou procurar ajuda com outras pessoas, eu vou me aconselhar com outras pessoas e não vou me isolar. Então, é isso que esse provérbio traz, esse ensinamento que é super interessante para não só para os nossos alunos, mas também, né, para a vida na escola, com os colegas, com a direção, com a supervisão, né? Principalmente quando a pessoa lá ocupa um cargo de chefia. A gente sabe nas nossas escolas, né? Quando um colega super aberto ao diálogo, né, super compreensivo, vai para a direção e de repente tem uma mudança de comportamento, acaba não escutando mais como escutava antes, vai fazer as situações que já são tensas na escola ficarem piores, né? Então esse provérbio não é só para o aluno, não. Serve lá para a direção, serve para a supervisão, porque pedir ajuda, conversar com as outras pessoas não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de grandiosidade, sabe? Descer do pedestal e conversar com as outras pessoas é de uma sabedoria incrível, né? Gosto muito desse provérbio. Vou pro próximo. Se você quiser saber o fim, olhe para o início. Importante, né? Esse provérbio africano. Se você quiser saber o fim, para saber o final de uma história, a gente tem que olhar lá o começo. Como é que iniciou? Porque a partir disso a gente consegue entender como é que vai ser o decorrer, o desenrolar da história, né? Esse provérbio ele vai falar sobre isso. Que as origens e as primeiras escolhas, elas determinam o destino, né? Às vezes a gente acha que começou tudo errado, mas depois no final se resolve. E não é bem assim. Se já começou trazendo muitos problemas, é um convite para a gente refletir como é que vai ser o final dessa história. Porque acaba sendo dessa forma, né? Acaba sendo dessa forma. E é interessante a gente pensar que os provérbios, eles vão trazer essa vivência, essa experiência de pessoas que já viveram, já passaram por esses momentos que a gente está vivendo. Então, eles conseguem nos aconselhar porque já passaram por essas experiências. Então, por isso que os provérbios africanos, eles são tão importantes. Para o próximo agora. O amanhã pertence às pessoas que se preparam para ele hoje. Não preciso explicar muito, né? Mas é isso. Se eu quero ter um amanhã diferente, eu tenho que lutar hoje para esse amanhã ser diferente. Não vai cair do céu a mudança, a gente sabe. Qualquer benefício do futuro precisa ter um esforço anterior, né? Para a gente poder colher, a gente precisa ter plantado antes, não tem como ser diferente. E é isso. Se eu quero ter um amanhã melhor, eu vou me esforçar hoje. Não vai ter passe de mágica. Isso é muito importante para a gente explicar para os nossos alunos, principalmente. Porque alguns, às vezes, acham que vai ser um passe através de um passe de mágica, eles vão ter a vida que eles almejam. Eles não conseguem perceber que as ações que eles estão fazendo hoje, lá em sala de aula, vai reverberar no futuro. Então, por isso que esse provérbio é tão necessário, para a gente convocar o nosso aluno a pensar que, para ter um futuro lá na frente bom, tu vai ter que estar planejando e pensando nele hoje, já lá em sala de aula, na tua vida estudantil, se esforçando cada dia para conseguir ter um futuro melhor. Então esse provérbio, ele é muito, muito interessante para os nossos alunos, para eles pensarem nessa questão de futuro, né? Que não vai haver um passe de mágica. Às vezes eles acham que vai ser assim, que vai ser fácil, mas esse provérbio, ele convida a gente a pensar
que não vai ser tão fácil assim, que precisa começar, ter um trabalho anterior. Isso é muito importante. Vamos para o próximo. Lembrando que todo esse material vai estar ali na descrição do vídeo para vocês imprimirem, lerem, trabalhar em sala de aula, enfim, para a gente poder enegrecer cada vez mais as nossas aulas, né? Vamos para o próximo. Se você curar a perna de uma pessoa, não se surpreenda se ela usar essa perna para fugir. Provérbio africano. Quantas vezes, me conta, quantas vezes a gente, você, eu, né, ajudamos outra pessoa e essa pessoa, quando tava precisando da ajuda, tava ali do nosso lado, muito humilde, muito tranquilo. E aí, quando melhorou um pouquinho, foi embora, não lembrou mais, né? Não, nem fala nem fala conosco mais. Simplesmente foi viver sua vida, esqueceu que precisou muito do nosso apoio. Quantas vezes já não aconteceu na nossa vida, né? E esse provérbio, ele vai falar sobre isso, não? Ajuda a pessoa. Se faz sentido para ti ajudar essa pessoa, ajude-a. É importante, é necessário, faz parte do teu caráter, da tua conduta ajudar as outras pessoas, né? Tem pessoas que para elas é muito importante ajudar os outros e tudo bem, não tá errado. Só que não fique esperando que essa pessoa vai ser grata. Ajuda querendo ajudar, porque para ti é importante ajudar. Porque muitas pessoas esquecem. Aí tem um outro, né? Ditado popular aí que a gente fala que dor de barriga não dá uma vez só, mas às vezes as pessoas esquecem disso. E esse provérbio, ele fala sobre isso. Não fica esperando que, porque tu ajudou alguém, essa pessoa ela vai ser grata, ela vai te ajudar também quando tu precisar, porque talvez isso não ocorra. E é isso, essa é a vida. É ruim, mas é assim. Então, vamos ajudar, né? Mas acho que a gente precisa entender que nem sempre a bondade é retribuída, né? Por isso que a gente precisa ajudar sem esperar o retorno. Porque às vezes, acho que na maioria das vezes, esse retorno não virá. Provérbio bem, bem verdadeiro. Vamos para o próximo agora? Não pense que não há crocodilos só porque a água está calma. Esse é um outro provérbio africano que eu trago para vocês. Então, só porque a água está calma, não quer dizer que nas profundezas não tenha crocodilo, que não seja perigosa aquela água, né? Aquele rio, enfim. Essa analogia, ela faz a gente pensar, ela convida as pessoas a pensarem que nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Que pode ter muitos perigos escondidos. Às vezes a gente tá vivendo uma vida muito tranquila, tá tudo bem. Do nada, né? Surge algo que nos desestabiliza. Porque é bem essa ideia, né, desse provérbio, que pode ter perigos sim, perigos escondidos, né? Eu puxo essa reflexão até para a questão das relações humanas, né? Às vezes a gente tá se relacionando com uma pessoa e parece tudo tranquilo, tudo maravilhoso, mas depois você vai ver que não é tudo, que não é isso aí não. Que é outra, a realidade é outra. Então esse provérbio nos convida a pensar que pode sim, né, ter um perigo ali nas profundezas. Acho bem importante trabalhar esse provérbio, não só com nossos alunos, mas levar para nossa vida também, não é? Vamos para o próximo. O vento não quebra uma árvore que se dobra. O vento não quebra uma árvore que se dobra. Esse provérbio, ele nos ensina a importância de sermos pessoas flexíveis. É isso. De não ser aquela pessoa engessada, que as coisas têm que ser da maneira dela e que não tem diálogo, que não tem uma negociação.
né? A gente conhece pessoas assim, né? Até nas nossas escolas tem isso. Mas esse provérbio, ele vai nos convidar a pensar que a flexibilidade diante das diversidades é o que garante a nossa sobrevivência, né? E mais do que a nossa sobrevivência, a nossa paz, né? Porque se eu sou uma pessoa muito inflexível, eu vou estar sempre, sabe, numa situação de briga, de estresse, eu vou estar sempre naquela tensão, tentando mostrar para as outras pessoas que eu tô certa, e aí a gente acaba vivendo uma vida muito estressante, uma vida que não tem paz. E às vezes não vale a pena. Então é isso que esse provérbio fala, da importância da flexibilidade. Da importância de saber, né? Saber driblar, né? Uma situação difícil. Saber se movimentar, né? Saber não ficar endurecido, não ficar enrijecido, mas ter essa flexibilidade para sobreviver. Bem importante. Seguimos, temos mais provérbios. E é importante a gente pensar que os provérbios africanos, eles trazem esse conhecimento, essa sabedoria, né? Esses conhecimentos, esses provérbios, eles são pensamentos filosóficos. E as pessoas ficam, mas a filosofia não é africana, não veio de África. Veio sim. Tem filosofia também em África, tem muito pensamento positivo em África. Isso é muito importante a gente pensar, né? A gente pensar que lá também é o berço da filosofia. Seguimos pro próximo. Então, o próximo provérbio, ele traz a seguinte mensagem: uma família é como uma floresta. Quando você está do lado de fora, é densa, mas quando você está lá dentro, você vê que cada árvore tem o seu lugar. Então, para falar das famílias, né? Das diferentes famílias, das várias famílias. Esse provérbio, ele vai falar que de fora, né? A família parece com as famílias, assim, a gente tá olhando lá pelo lado de fora. Uma família pode parecer complicada, pode parecer estranha, pode parecer confusa. Mas que quando se vive dentro dessa família, percebe-se a ordem, percebe-se os papéis e a importância de cada membro daquela família. Então aí já é importante olharmos para as outras famílias sem esse julgamento. E eu convido vocês a pensarem que é interessante a gente pensar nas famílias dos nossos alunos, né? Que às vezes elas têm uma organização diferente da nossa. E às vezes o professor se coloca mesmo nesse lugar de julgador, de nossa, deveria ser assim, deveria ser assado. Só que a gente tá olhando de fora, né? E a gente não sabe por que aquela família funciona daquela forma, daquela maneira, age daquela forma, né? Age de determinada maneira. E eu acho interessante, quando eu estava na graduação, uma professora falou, né? Nunca esqueci. Ela disse assim, quando vocês forem dar aula numa comunidade, num bairro, numa escola, não julguem, né? Não julguem a maneira como aquela comunidade se organiza, porque talvez ela se organize diferente da forma como vocês se organizam, mas não quer dizer que tá errado, quer dizer que é diferente. E se vocês não se adaptarem a essa forma como essa comunidade se organiza, então mudem de escola, porque não vai fazer bem nem para os alunos, nem para você ficar entrando em conflito com essa comunidade, né? E eu penso que é isso. É o mais difícil, eu sei que é difícil, mas de fora a gente julga, a gente acha que, ai meu Deus, deveria ser assim, deveria ser assado. Mas esse provérbio nos convida a pensar que talvez seja a única forma que aquela família achou para se organizar, né? E a gente não sabe, né? Tudo que aquelas pessoas já passaram, tudo que elas já sofreram. E as pessoas só dão o que elas têm.
né, a oferecer. Elas não vão poder oferecer algo que elas não têm. É uma reflexão pra gente, né? Uma reflexão pra gente. Próximo provérbio, ele fala assim: pois por mais longa que seja a noite, o amanhecer vai chegar. Eu gosto muito desse provérbio porque ele traz muita esperança, né? Porque por mais difícil que seja o problema que a gente está enfrentando, em algum momento ele vai acabar. Quando estamos enfrentando um problema, a gente pensa que não vai acabar nunca, que a vida da gente vai ser só aquilo ali para sempre. E não. Esse provérbio, ele traz a esperança de que dias melhores virão, de que sim, ficaremos um tempo passando por esse desafio, mas que vai chegar um momento que esse desafio vai acabar. Eu escutei uma frase esses dias que eu acho que tem muita relação com esse provérbio, que é: deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem. Às vezes a gente fica mais tempo nesse deserto, mas em algum momento tu vai sair. Então, esse provérbio, ele traz essa mensagem, né? Ele traz essa mensagem de esperança, de que por mais difícil que seja, não vai ser eterno esse sofrimento. E a gente não sabe, né? Não sabemos os sofrimentos, as angústias, as agruras que os nossos alunos passam, mas trazer esse provérbio para eles é mostrar que não importa o sofrimento que eles estiverem passando, vai chegar um momento que esse sofrimento vai acabar. E isso é um respiro, uma esperança. É muito importante para quem está passando por algo muito difícil, por algo muito desafiador, né? Daí tu traz esse provérbio em sala de aula, conversa. É um respiro, né, para o nosso aluno, porque às vezes para eles é tão difícil, né, entender, né, algum sofrimento, algum momento desafiador que eles estão vivendo. E esse provérbio vem para mostrar que vai acontecer algo bom daqui para frente. Vamos para o próximo. Estar sempre com pressa não impede a morte. Quando eu escuto esse provérbio, eu sempre me lembro de várias pessoas que estão sempre aceleradas, estão sempre correndo, querendo trabalhar, querendo juntar dinheiro, estão querendo sempre adquirir bens materiais. Nossa, tem muitas pessoas que eu conheço que são assim, que ficam só pensando nos bens materiais, no que vão adquirir, né? E que tem que lutar, porque no futuro vão ter uma vida bacana. Mas tudo bem, a gente tem que fazer isso. Mas viver sempre apressado, sempre vivendo, querendo viver o futuro, viver sempre correndo, não quer dizer que tu não pode vir a falecer. E não concretizar aquele sonho lá que tu parou de viver o presente só para viver esse futuro, né? Então esse provérbio, ele fala também que a gente precisa, claro, é importante, né? Teve um outro provérbio que eu falei que era importante trabalhar hoje para ter um futuro melhor, mas também a gente não pode viver sempre apressado, sempre querendo focar no futuro. A gente também tem que viver o presente, porque o tempo passa muito rápido, né? Então esse provérbio, ele traz esse ensinamento, né? Que a pressa, ela não vai prolongar a tua vida. Não vai. Não vai mesmo. E também, né, viver sempre apressado não vai evitar o inevitável. A gente precisa desacelerar. Desacelerar e viver com consciência. Isso é muito importante. Outro provérbio que eu trago é que quando não há inimigos interiores, os inimigos exteriores nada podem contra você. Então significa que assim, ó, se você tá em paz contigo mesmo, se tu tá bem contigo mesmo, tá seguro, tá firme, sabe? Convicto, nada que vem de fora vai te abalar. Agora, se tu tiver inseguro, se alguma coisa não estiver boa dentro de você,
qualquer palavra da outra pessoa, de uma pessoa de fora, qualquer olhar, qualquer gesto, vai te desabar, vai te desestabilizar. E esse provérbio é muito interessante, né? Se tu não tem inimigos internos, se tu tá bem, se tu tá crente que tu tá no caminho certo, o que os outros fizerem não vão te abalar. Isso é super importante pra gente trabalhar em sala de aula, né? Porque eu não sei a realidade de vocês, mas na minha sala de aula, os alunos brigam muito por conta do que o outro colega falou. E aí eu trago esse provérbio, digo, olha, não importa o que a outra pessoa falar, que ela venha falar. Tu tem que estar consciente de que aquilo ali não é verdade, né? Porque senão tu vai ficar brigando com meio mundo e as coisas não podem funcionar dessa forma, né? Então esse provérbio fala que é isso, se tu estiver bem contigo mesma, contigo mesmo, qualquer comentário que vier de fora não vai te abalar, não vai mexer contigo. Esse tempo eu tava passando na rua e passou uma moça que dava pra ver nitidamente que ela tava alterada. E ela passou por mim assim, ela me olhou, ela disse, tu é muito feia. E eu olhei assim, não respondi. E depois eu vi que ela tava brigando com outras pessoas também. Eu disse, gente, se eu tivesse com a minha autoestima baixa, eu ficava, meu Deus do céu, ela me chamou de feia. Mas eu tô bem comigo mesma, eu tô bem com a minha aparência. Então, é só a opinião do outro. E isso é muito importante de trabalhar em sala de aula, porque os nossos alunos, eles se preocupam muito, né? Com o que o outro falou, querem brigar, discutir. E é uma aprendizagem pra vida, né? A gente não vai agradar os outros sempre. As pessoas não vão gostar, às vezes, do que a gente fala, do que a gente pensa. Mas se eu tiver, né, se eu tiver certa do que eu tô pensando, se o meu pensamento, a minha atitude, o meu gesto, a minha postura for de acordo com o meu pensamento e não prejudicar outras pessoas, principalmente, então isso não é um problema. Isso é importante a gente pensar. Vamos pro próximo. Ai, ai. Uma mentira estraga 1000 verdades. Esse provérbio, não preciso nem explicar muito, mas é isso, né? Às vezes a pessoa, a vida inteira, foi aquela pessoa que falou a verdade, que era confiável, mas em um determinado momento ela fala algo que não é verdadeiro. Você acaba descobrindo e por mais que a pessoa não faça novamente, a confiança não é mais a mesma. Sempre daí fica aquela dúvida, mas será que é verdade o que ela tá falando? Será? Será que... Porque quebra, né? Quebra a confiança. E é isso que eu gosto muito de falar isso com os meus alunos. Eu sempre digo, seja o que for, me fale. Fala pra mim. Porque se tu mentir pra mim, vai ficar muito mais difícil depois eu confiar, eu acreditar. Então, esse provérbio me ajuda a criar essa relação com eles de vamos conversar, vamos falar a verdade, porque se tu mentir vai ser muito pior. É difícil, às vezes não dá certo, mas a gente tenta. Nossa parte estamos fazendo. Vamos pro próximo. O machado esquece, mas a árvore recorda. É parecido com aquele pensamento, né? De quem bate não lembra, mas quem apanha nunca esquece, né? É bem isso. Quando esse provérbio ele vem com essa ideia de que o machado esquece, mas a árvore recorda, é que quem fere esquece. Quem machucou, quem feriu, quem ofendeu, esquece. Mas a pessoa que foi ferida, que foi agredida, essa pessoa, ela não esquece. Essa pessoa, ela vai carregar aquela marca, aquele machucado. Às vezes é uma palavra que ela vai carregar para o resto da vida. Então é importante a gente pensar, quando trabalhamos esses provérbios com os nossos alunos,
que a palavra tem poder, sim. Que às vezes eles dizem, mas é uma brincadeira. Brincadeira é quando os dois se divertem. Se um não tá se divertindo, não tá achando graça, não é uma brincadeira. E pode marcar a vida da outra pessoa para sempre. Então é muito importante a gente trabalhar esse provérbio e trabalhar a reflexão, né? Não é só falar o provérbio, dizer, ai que bonito, vamos fazer um cartaz. Não, é trabalhar em sala de aula buscando essa tomada de consciência dos nossos alunos, né? Vamos para a próxima. Nunca se esqueça as lições aprendidas na dor. Então, a dor ensina muito, né? Aquele momento que a gente está passando pelo momento desafiador, por um episódio doloroso, a gente precisa aprender com essa dor. Principalmente para esse episódio não acontecer novamente. Então é muito importante não esquecer as lições que a gente aprendeu no momento de dificuldade, para que ela não se repita, para que gere uma aprendizagem, para que não tenhamos que estar toda hora passando por isso novamente, passando por situações parecidas, até aprender. Então, esse provérbio, ele te convida, ele te convoca a... Passou por um momento difícil, não esquece, para isso não acontecer novamente. E valoriza o aprendizado que tu teve, né? Porque tu passou por uma situação difícil para aprender, então valoriza o que tu aprendeu. Bem importante. Vamos pro próximo. Enquanto você reza, vai fazendo. Esse provérbio é muito interessante. Enquanto você reza, vai fazendo. Ou seja, não fica só esperando. Tenha fé, se conecte com o seu sagrado, com a sua religiosidade, com os seus elementos espirituais, enfim, mas vai fazendo. Não fica esperando o milagre acontecer. Vai vivendo, vai trabalhando, vai em busca também, porque não vai cair do céu. Então esse provérbio, ele fala muito sobre isso, que a fé, ela é muito importante, mas a fé sozinha, ela não tem a mesma força, né, que uma fé unida com a ação, uma fé somada com a ação, né? Então deve ter junto, né, nesse ato de fé, tem que ter ação, não fica só esperando. Enquanto tá rezando ali, vai fazendo. Muito bom, né? Então, vamos pro próximo. Adoro esse provérbio, gente. Adoro. Esse provérbio é para pessoas que não acreditam no seu potencial, no seu valor, na sua força. Então, esse provérbio, ele é incrível. Olha só, esse provérbio fala o seguinte: se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tenta dormir num quarto fechado com mosquito. Gente, vocês já viram quanto o mosquito incomoda? Quando tu tá num quarto ali, querendo dormir, ele vem cantar no teu ouvido, ele vem atrapalhar, e aí tu tenta dar um tapa, ele foge e fica a noite inteira. Então, olha só como as pessoas que criaram esses provérbios são pessoas que observaram muito, observaram a natureza e observaram também, né, a relação humana, né? Porque é isso. Às vezes nós achamos que a gente não tem a força suficiente para estar em determinado lugar, que nós não temos a capacidade de ocupar determinado cargo, de viver determinadas experiências, né? Às vezes achamos que não temos tanto valor. E esse provérbio diz, não, para, tu tem valor, tu tem força e tu pode fazer a diferença, né? Então, sempre pensando que, imagina, nós seres humanos somos muito altos em relação, muito grandes em relação ao mosquito, mas ele incomoda. Se é o objetivo dele é incomodar, ele incomoda a gente. Então, assim, quando você achar pequeno, lembra do mosquito. Lembra quando tá num quarto ali fechado, o mosquito tá ali, fica a noite toda te incomodando. Ele tem esse poder. Então, não importa o tamanho que tu tenha ou que tu acha que tem, porque às vezes a gente acha que é muito pequeno, a gente consegue fazer a diferença. A gente consegue contar uma outra história.
não importa o tamanho, né? Às vezes a gente deixa, a insegurança nos atrapalha muito, né? A insegurança faz com que a gente trave, né? Que a gente acha que não vai conseguir, que não é bom o suficiente, não é importante o suficiente. Mas é possível sim fazer diferença. Gosto muito desse provérbio. Vamos pro próximo, por favor. Ninguém experimenta a profundidade do rio com os 2 pés. Ou seja, aí eu tinha um pouco de dificuldade. A primeira vez que eu ouvi esse provérbio, eu disse, como assim? O que significa? Tu não vai, quando tu vai atravessar um rio, entrar num rio, entrar em qualquer lugar que tem uma água assim turva, que tu não consegue enxergar o fundo, tu não vai com os 2 pés. Tu vai colocar um pé primeiro, depois o outro, né? Se tu viu que é fundo, tu nem vai, né? Agora, se tu botou o primeiro pé, não, tá, consigo, aí tu coloca o outro pé. O que esse provérbio fala, né? Não é só a ideia de atravessar um rio ou atravessar um lugar que tenha que tenha água, mas é pensar que não dá pra gente se arriscar totalmente em algo incerto, que a gente precisa ter cautela. Não dá pra se atirar em determinadas situações de forma irresponsável, mas sim que tem que parar, pensar, refletir, porque tu pode se machucar com isso, né? E para os nossos alunos é tão importante. Nossos alunos é tão importante a gente falar isso para eles entenderem o quanto é necessário ter cautela, né? Porque às vezes, né, a criança, por falta de experiência, né, falta de maturidade, eles acabam se colocando em risco, né? Então a gente convidar, né, a nossa turma, os nossos alunos a refletirem é muito importante. Vamos pro próximo. Se não tampar os buracos, terá que reconstruir as paredes. Não está falando sobre construção, tá? Está falando sobre algo maior. Esse provérbio, ele nos alerta a pensar que quando os problemas pequenos são ignorados, eles podem se transformar em grandes problemas. Então, resolver aquele pequeno problema para depois não ter que resolver algo muito maior é necessário. Então, esse provérbio, ele nos ensina a pensar assim, bom, veio um problema pequeno agora, mas vamos resolver? Não ignorar, porque depois vira algo que a gente não consegue mais controlar. Bem interessante esse provérbio. Esse provérbio, quando eu apresento nas palestras, os colegas sempre falam, esse provérbio aqui é para minha diretora, é para minha supervisora. Não sei, gente, não tem nada a ver com isso, eu tô apresentando os provérbios aqui. Mas ele fala assim, não se esqueça o que é ser marinheiro apenas porque é um capitão. Ou seja, não esqueça as suas origens. Até gaguejei, até errei. Não esqueça as suas origens. E humildade, né? Não esqueça a sua humildade. Mesmo quando tu alcança posições mais elevadas. Não esqueça de como é que tu era. E como tu... E as angústias que tu passava lá quando tu era marinheiro. Porque quando vira capitão parece que esquece, né? Mas não pode esquecer. Esse provérbio tá dizendo, lembra de quando tu era marinheiro? Lembra das situações que tu não gostava? Lembra de quando tinha um capitão que tinha atitudes que não eram bacanas? Lembra disso? Então, quando tu virar um capitão, busca não reproduzir o que te machucava quando tu era marinheiro. Então, esse provérbio, ele te ensina a não esquecer. Não esquecer o lugar que tu veio, né? Isso é bem importante. Gosto bastante desse provérbio. E o último provérbio, ele fala assim, quem faz perguntas não pode evitar as respostas. Se tu pergunta, as pessoas vão te responder.
tu vai ter a resposta. Talvez não seja a que tu quer, mas terá respostas. Então, se tu busca a verdade, né? Se tu busca a verdade, precisa estar preparado para ouvir a verdade, mesmo que essa verdade doa. Eu acho melhor. Eu sempre prefiro assim, quero saber a verdade. Quero saber a verdade, não importa. Eu prefiro a verdade, por mais dolorosa que seja, do que ser enganada, né? Do que estar feliz e ser enganada. Eu não gosto, não. Enfim, gente, tem muitos outros provérbios africanos, tá? De várias regiões, de vários lugares. Vocês podem estar pesquisando, hoje a gente já tem materiais na internet, enfim, tem lugares que já disponibilizam esses provérbios. Eu trouxe esses, tem muito mais, né? Porque a gente tá falando de uma África, né? De um continente que tem 54 países, então tem muito conhecimento, muito pensamento, né? Muita aprendizagem com esses povos. Mas eu tô trazendo esses para vocês já pensarem e utilizar esses provérbios na sala de aula de vocês. Eu vou trazer agora, trouxe os provérbios, vou deixar um drive com esses provérbios que eu já dei explicação, já conversei com vocês, vou deixar num PDF para vocês imprimirem. E agora eu vou dar algumas sugestões de como trabalhar com esse PDF, com esses provérbios, né? Que vão estar no material de apoio aí no PDF. Eu gosto de pegar, imprimir assim, grande, nesses retângulos. Eu recorto esses retângulos, tá? E aí eu faço bilhetinhos assim, tá? Dobro cada retângulo, fica desta forma. E aí faço de várias formas, trabalho de várias maneiras. Eu gosto de começar a minha aula, quando eu tenho alunos já alfabetizados, eu faço a data. Abaixo da data, eu já coloco um provérbio africano e convido a turma para refletir sobre esse provérbio. O que eles acharam, o que eles entenderam. E ali eu começo a minha aula. Eu não preciso usar os provérbios africanos só lá em novembro, né? Vou fazer um cartaz, porque é o mês da consciência negra. Não, eu vou usar durante o ano todo. Posso escolher uma aula, vou começar a minha aula com esse provérbio. Posso fazer assim, pegar esses papeizinhos dobradinhos assim, pegar uma sacola, uma caixa, não sei, pedir para algum aluno sortear. Pegou um provérbio. Aí ele pode ler esse provérbio. Aí ele vai ler e eu vou colocar lá no quadro e a gente vai conversar sobre esse provérbio. Posso fazer dessa forma. Outra forma que eu posso fazer, posso pegar essa sacolinha, essa caixa, esse saquinho de tecido, colocar os provérbios dentro, colocar os meus alunos em círculo, porque daí eu já trabalho a questão da circularidade, que é muito presente na cultura negra. Coloco eles sentados em círculos e vou passando essa sacolinha de mão em mão. Coloco uma música. E aí vai passando de mão em mão. Vai passando, de repente eu pauso essa música. O aluno que ficar com a sacolinha quando a música for pausada, ele vai abrir a sacola, pegar um provérbio e ler. Aí a gente conversa sobre. Também já faço até nas minhas palestras, eu coloco dentro de um envelope, pego um provérbio, coloco dentro do envelope, coloco a fita dupla face naquele envelope, tiro, né, aquele papelzinho protetor e colo em algumas cadeiras. Começo minha aula, em determinado momento eu digo, então, gente, embaixo de algumas cadeiras tem um envelope. Aí eles pegam, vão olhar, tem aquela movimentação, a criança adora isso. Pego lá, embaixo da cadeira, a criança pega o envelope, peço para eles, né? Se os alunos, se a turma é uma turma que não é tão tímida, eu peço para os alunos, né, virem até a frente, abrirem o envelope e cada um vai ler um provérbio. Posso fazer dessa forma. Acho que é bem interessante. Ou posso simplesmente só escrever no quadro e conversar com eles. É uma atividade super simples, tá?
É uma atividade super simples, mas que eu vou ensinar o meu aluno que em África, né, também se tinha essa valorização, esse pensamento, né, voltado para a filosofia, esses sábios, essas pessoas que observavam as situações cotidianas, né, observavam como é que o mundo vivia, como é que as pessoas que viviam em sociedade agiam e pensaram a partir disso filosoficamente, sabiamente, porque daí a gente desconstrói essa ideia de que a África não se tinha pensamento, as pessoas não pensavam, viviam de uma forma meio primitiva. Então, essa ideia é muito importante da gente pensar, ó, a África também é esse lugar do pensamento. E é interessante convidar os alunos a pensar, a refletir, né, a entender essa África de outra forma. Isso eu posso fazer o ano todo, né? Até porque a lei 10.639, a lei 11.645, elas vão dizer que nós vamos trabalhar ali, tanto a cultura negra, ali na 10.639, depois, né, a questão indígena também, mas que temos que trabalhar o ano todo. Claro que lá em novembro a gente vai entender aquela data, né, que aquela data ela é importante. Porque por que o 20 de novembro é tão importante? Porque é o momento em que a gente para refletir, né, sobre todas as ações que fizemos durante o ano. É um momento para refletir sobre a pauta, sobre o tema que é a negritude, né? É uma maneira de parar e analisar como é que a questão da negritude, a questão do negro, dos afrodiaspóricos como é que ela está acontecendo no Brasil. Então é uma maneira, a data comemorativa é a manutenção da pauta, é o momento que eu paro para refletir sobre, mas eu não posso começar a discussão, começar a reflexão a partir do 20 de novembro, até porque vamos combinar, né? 20 de novembro, em escola, os professores já estão tudo enlouquecidos, porque, e os alunos também, né? Tá todo mundo ali, os professores pensando em fechar, em conselho de classe, em fechar notas, avaliações, escrever pareceres, concluir o ano letivo, né? E aí que tu vai conversar sobre negritude? Não, né? A gente precisa começar o ano todo. Então eu vou trazendo possibilidades de como é que vocês vão pensar nessa temática, como é que ela vai ser trabalhada o ano todo. E não é difícil. Não é difícil. Então você já tem o material aqui, os provérbios. Já tem a explicação, acho que, claro, os provérbios são muito tranquilos de compreender, mas sempre é bom dar uma conversada sobre, né? E é pensar em estratégias. Daqui a pouco vocês têm uma ideia melhor que a minha. Essa, né, eu trouxe algumas sugestões, mas daqui a pouco vocês têm uma ideia melhor. Daqui a pouco vocês vão descobrir outros provérbios, daqui a pouco convidar os alunos a pesquisarem, se são alunos maiores, pesquisarem outros provérbios, né? Pensar em outras culturas, como é que as outras culturas elas transmitiam um conhecimento, né? Então também é importante pensar nisso. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo sobre provérbios africanos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. Eu gosto de falar que os provérbios nos escolhem. Quando eu faço essa atividade aqui com adultos, tem pessoas, nas minhas palestras, tem pessoas que elas recebem o provérbio que elas estavam precisando. Não sei explicar, mas acontece. Os provérbios, aquele provérbio que a gente precisa escutar, ele dá um jeito de entrar na nossa vida. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero que vocês consigam utilizar da melhor forma esse vídeo, os provérbios, e que vocês possam despertar nos alunos essa consciência de que o grande continente africano, ele é o berço da humanidade, ele é o berço da filosofia, que nós temos histórias lindíssimas de heróis, de heroínas negras,
né, de príncipe, de princesa, nós temos histórias riquíssimas do grande continente, nós precisamos nos conectar com essas histórias. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, e que você possa utilizar esse material na sua sala de aula. Muito obrigada. Adupé.